Estou ensinando neste fim de semana sobre transformação. O que significa? Ser mudado. Ser mudado completamente. E a Bíblia está dizendo, não vos conformem com este mundo, mas sejam transformados, mudados inteiramente pela renovação da sua mente. Se nós quisermos realmente que nossas vidas mudem, temos de mudar a nossa mente sobre a maneira que olhamos e pensamos sobre as coisas. Bem, a maior transformação, eu acredito, é aquela que Deus faz em nós. E como Ele nos muda do que éramos quando começamos para o que Ele quer que nós sejamos. E é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que acontece instantaneamente, sabe? Isso acontece durante um período de tempo. E se você quiser desfrutar da sua jornada com Deus, então você vai ter que ser paciente e perceber que, embora ainda não esteja onde você precisa estar, Deus não está bravo com você sobre isso. Ele te ama em cada passo do seu caminho. E o principal que eu acredito que Deus quer para nós é que continuemos prosseguindo. E então vamos fazendo algum tipo de progresso. Eu não sei sobre você, mas eu gosto do progresso. Gosto de saber que estou chegando a algum lugar, mesmo se não for a todos os lugares que eu gostaria de estar, pelo menos eu estou chegando a algum lugar. E então há muitos anos eu digo isso, você pode não estar onde você quer, mas graças a Deus você não estava onde costumava estar. E então eu encorajo você, agora me escute, eu quero encorajá-lo aqui nesta manhã para estar animado com o crescimento que você teve. Não fique apenas olhando para o que você não é. Mas realmente fique animado e tire um tempo às vezes e pense sobre a diferença em você a partir de quando você começou com Deus, de onde você está agora. Quantos estão um pouco mais agradáveis do que costumavam ser? Ok, graças a Deus. E então, e sabe, a maior transformação, eu acredito, é uma pessoa que seja egoísta, egocêntrica, autoconsciente, autopretensiosa, autoconfiante, autocentrada, ser transformada em um filho de Deus, altruísta como Cristo, que caminha em amor. E esse é o nosso objetivo, andar em amor. Não esse tipo de amor mundano que liga e desliga, dependendo do que as pessoas fazem, mas o ágape de Deus, o tipo de amor que simplesmente ama, porque isso é o que Ele é. Uma coisa boa para você orar é: Deus, reduza-me ao amor. Deixa, Senhor, que eu seja um santo corpo cheio e inundado com seu amor. O maior mandamento é: amarás o seu teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o entendimento, toda a sua força. E amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Eu acho que a Bíblia é um livro, em grande parte, sobre relacionamento. É sobre a nossa relação com Deus, nosso relacionamento com as pessoas, mas é também muito sobre o nosso relacionamento com nós mesmos. Eu não sei se você percebeu ainda ou não, mas uma grande parte da Bíblia fala sobre a maneira que Deus quer que nós vejamos a nós mesmos e a atitude que Ele quer que nós tenhamos em direção a nós mesmos. Deus realmente quer que você ame a si mesmo. Não de uma forma egoísta, autocentrada, mas de forma saudável, equilibrada. Ele quer que você não seja contra si mesmo o tempo todo e constantemente encontre tudo que há de errado com você, mas Ele quer que você veja o que Ele criou você para ser e que, embora não tenha chegado ainda, você está no caminho para isto. Todos digam: eu estou no caminho. Então eu acho que para enfrentar esse tipo de transformação, uma das coisas e a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos aprender quem nós somos em Cristo. E em seguida, começar a andar nisso. Agora, o que eu quero dizer quando eu digo que nós estamos em Cristo? Bem, quando nós nascemos de novo, somos colocados em Cristo. Ele vem viver em nós. Nos tornamos um. Então, agora estando Ele em nós, então agora nós compartilhamos de tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele fez, pela fé. Jesus é totalmente justo. Não há nada de errado com Ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que não conheceu o pecado, sendo Jesus, se tornou pecado para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus em Cristo.
Assim, em Cristo, uma das coisas que nós temos agora é retidão em vez de inadequação. Isso não é maravilhoso? Vamos dar uma olhada em Romanos 3, 23. Já que todos pecaram e estão totalmente destituídos da honra e da glória de Deus, eu gosto disso. Ele não diz que todos temos pecado e que ficamos destituídos, nós somos destituídos a cada dia, a cada momento. Nós estamos destituídos da honra e glória que Deus dá e recebe. Todos digam, todos. Quem concorda que todos pecamos? Ok. Mas você sabe o que? Nem todo mundo sabe. E mesmo se soubessem, poderiam ter dificuldades para concordar com o resto disso. Portanto, todos são justificados, feitos justos, como se nunca tivessem pecado. E feitos puros e totalmente retos com Deus, livremente, gratuitamente, por sua graça. Seu favor imerecido e misericórdia pela redenção que é fornecida em Cristo Jesus. Assim, em Cristo, nós somos feitos corretos com Deus. Você sabe o quão maravilhoso e quão libertador é você não ter que constantemente meditar sobre tudo que há de errado com você? Será que eu sou a única aqui que está animada com isso, gente? Quero dizer, meu Deus, eu fiz isso por tantos e tantos anos. Sabe, o mundo está cheio de pessoas felizes em dizer tudo que há de errado com você. E elas vêm e colocam um monte de normas e regras que nós devemos seguir, e aquilo que podemos ou não fazer, e até mesmo as revistas nos mostram como deve ser a nossa aparência. Mas agora você tem que se lembrar que tudo isso é ditado por pequenos adolescentes que não têm sequer uma grama de gordura corporal. E eu não sei, me desculpe, mas eu não acho que a Eva fosse assim. Decidi acreditar que ela tinha carne sobre seus ossos, amém? Agora, isso é apenas a minha opinião, pessoal, mas, sabe... Mas daí então não tem muito a ver com o que eu estou dizendo hoje, mas... ainda assim é algo bom. E quando eu digo que nós somos justos, não quero dizer que fazemos tudo certo. E isso é a glória disso. Nós todos estamos destituídos da glória de Deus. Você já fez coisas erradas hoje? Eu já fiz muitas. Eu tive algum pensamento estúpido cedo de manhã. Sabe, você não pensa algo estúpido em sua cabeça, como se você estivesse por aí pensando, se preparando para fazer coisas e de repente você pensa tipo, o quê? Por que eu estou pensando assim sobre isso? E assim a Bíblia diz que quando pecamos, não só pecado no comportamento, mas também em pensamento palavra e ação. Então, nós podemos muito bem desistirmos da pressão do perfeccionismo e parar de se sentir como se Deus fosse nos rejeitar ou ficar com raiva de nós se nós não agimos perfeitamente todos os dias. Alguém pode dizer, Joyce, você não acha que você está se arriscando a dizer para as pessoas, e se elas agora pensarem que está ok para elas pecar? Quer saber? Eu não estou nem um pouco preocupada com isso e eu vou te dizer por quê. Se você ama Deus o bastante para vir aqui nesta manhã, para ouvir a sua palavra no sábado de manhã, então você não é uma pessoa que está se levantando todos os dias procurando uma desculpa para o pecado. Então eu vou ajudá-lo dizendo a você, sim, faça o seu melhor e deixe Deus fazer o resto. E a cada dia você vai ficar melhor e melhor e melhor. De pouco a pouco, de glória em glória, nós podemos melhorar. Eu disse outro dia, ao longo dos últimos anos, Dave e eu estamos casados há 48 anos, e ao longo dos últimos 40 anos, desde que eu estive realmente estudando seriamente a palavra de Deus, eu acho que ele se sente como se tivesse sido casado com 20 mulheres diferentes. Eu vou dizer uma coisa, eu ainda não cheguei, mas eu estou certa de que eu não estou como eu costumava ser, e isso é o que a palavra de Deus deve fazer por cada um de nós. Amém? Nós somos transformados em sua própria imagem. Amém?
Nosso destino é a semelhança de Cristo. O nosso destino é responder às pessoas e coisas e situações do jeito que Jesus fez quando ele estava aqui. Graças a Deus que o mundo não é o nosso padrão, mas Jesus é o nosso padrão. Então eu amo isso, que nós estamos destituídos. Não é apenas uma coisa de uma vez, eu não estou apenas com tudo bagunçado, mas agora eu tenho tudo isso junto. Nós estamos destituídos da glória de Deus, mas todos nós somos justificados, feitos justos com Deus, através de Cristo. E nele, não no seu comportamento, eu não faço tudo certo, mas eu ainda sou certa. E aqui está a razão pela qual isso é tão importante. Agora, por favor, ouça, você nunca vai produzir qualquer coisa que você não acredita que tem. Então, quão tolo seria, mas então isso é o que muitas vezes as pessoas fazem. Você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Isso é o que a religião, apenas a religião crua, sem relacionamento, faz a nós muitas vezes. Ela nos sufoca com regras, regulamentos e todas estas orientações sobre o comportamento, mas nunca chega perto de dizer quem somos em Cristo. Amém? Se eu não sei que eu tenho alguma coisa, eu não posso usá-la. Se você me dissesse, me dá $1, não poderia dar-lhe $1 se eu não soubesse que eu tinha $1. Assim como você poderia ser melhor, como você poderia produzir um comportamento mais certo se você não sabe que você está certo e que essa semente de retidão está dentro de você como um dom de Deus. Então quero que digam, eu tenho. Isso é o que precisamos saber. Nós temos o que precisamos. Nós estamos cheios de coisas e o que nós precisamos é estar apenas fazendo o seu caminho de dentro de nós para fora de nós, onde todos possam vê-lo. Este é um dia feliz, dia feliz, dia feliz.